Desde o início da pandemia, uma das principais preocupações relacionadas à Covid-19 é o comprometimento dos pulmões. Mas será que é possível ter pulmões mais fortes, saudáveis e protegidos? É isso que a gente vai saber agora. Eu estou aqui com a Aline Tavares, que é pneumologista. Bom dia, Aline. Bom dia. Vamos começar falando qual é a função dos pulmões no nosso corpo. Bom, o pulmão ele é o principal órgão do nosso aparelho respiratório, né? A função principal dele é fazer a troca gasosa entre o nosso organismo e o meio ambiente. Ou seja, o nosso sangue vai ser oxigenado do ar que vai vir do nosso meio ambiente, né? E através do pulmão também a gente vai exalar o gás carbônico, né? Então ele faz essa troca gasosa, oxigena o sangue e retira o gás carbônico do nosso organismo para o meio ambiente. É como se ele fosse um filtro. Exatamente. Quais são os sinais que o nosso corpo apresenta quando o nosso pulmão não está funcionando bem? Bem, as doenças do aparelho respiratório, né, no geral, elas podem ter como manifestação tosse, falta de ar, uma dor no peito, de vários tipos de dores ou de intensidade, né, que existem várias gradações da dor. Escarro, que pode ser escarro com sangue ou escarro mais ferruginoso, um escarro que você veja que realmente tem alguma coloração, que significa que pode ter alguma alteração ali no pulmão. E quais são as principais doenças que são relacionadas ao pulmão? Bom, nós temos as doenças mais agudas, né, que são essas doenças causadas pelas infecções oportunistas, as pneumonias causadas por bactérias, por vírus, a tuberculose. E temos também as doenças crônicas, como a asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o que a gente chama popularmente de enfisema pulmonar, doença ocasionada mais frequentemente pelo tabagismo. Temos os quadros de embolia pulmonar, que podem ser de uma forma aguda ou até mais crônica. O câncer de pulmão, que é mais frequente nas pessoas fumantes, né, que é um tipo de câncer bastante frequente no mundo todo. Pneumopatias também ocupacionais, causadas por exposição, às vezes, a algum ambiente de trabalho que tenha poeiras minerais ou orgânicas que podem gerar algum tipo de doença. E falando em pandemia, em relação às variantes, essas últimas que a gente teve e está tendo, né, a Delta e a Ômicron, Sim. Qual delas que é mais prejudicial ao pulmão? Já se sabe disso? Os dados preliminares, porque a Covid é um aprendizado constante, né? A cada mutação que tem a Ômicron tem aí cerca de 50 mutações. É a variante que a gente vê que até agora teve mais mutações. E os dados preliminares, eles mostram que ela parece realmente ser uma variante menos letal, que causa um quadro respiratório mais leve, mas ela é mais transmissível, né? O RT dela, o risco de transmissão dela, é de 1 para cada 10 pessoas, ou seja, uma pessoa pode infectar 10 pessoas. A Delta era em média 1 pessoa para cada 6 pessoas, ou seja, ela realmente é mais transmissível do que a variante Delta, mas de acordo com os dados parciais que a gente está observando, né, já que agora ela é o que está mais prevalente no cenário internacional e no cenário aqui também brasileiro, parece realmente, a gente está vendo que ela tem um impacto menor do ponto de vista, talvez até um tropismo menor para o pulmão. Sim, e também muito devido à vacina, né? Sim, certamente. Foi a primeira variante que veio pós-vacina. Né? Isso, ela já é vamos dizer, um fruto da vacina, né? O processo natural das vacinas, da imunização ao longo do tempo é esse, as variantes irem ficando mais fracas como efeito da vacinação. A gente vai ver agora, Aline, a história de uma pessoa que teve Covid e que está convivendo com sequelas no pulmão. Roda aí. Bruno Franklin tem 55 anos e teve Covid em março do ano passado. Mesmo curado, hoje ele tenta lidar com as sequelas, não é verdade? É verdade, porque a sequela se tornou assim, muito forte. Eu tive problema na visão, na parte maxilar,
acordava no outro dia, a minha coordenação, eu não conseguia dar 4 passadas. E durante 13 dias, eu fui acompanhado pelo médico na minha residência, para um tratamento respiratório, para me aprender a respirar de uma forma diferente. E até de falar e puxar o oxigênio. E quando terminou esse tratamento na minha residência, eu passei a fazer numa clínica para poder me recuperar o mais rápido possível. E o resultado está vindo. E como é que foi esse tratamento na clínica, Franklin? O tratamento na clínica iniciou na piscina, onde eu consegui mais respirar com mais confiança, começar a adquirir a confiança. E nessa clínica eu já estou há 8 meses. Hoje é que eu saí da piscina para a parte de habilitação de força, para esticar os pulmões, para eu ter mais força, porque eu estou sem força. Eu não tenho uma reação forte, eu não consigo correr, eu não consigo pegar um peso. E se eu me agachar, me abaixar, dói as minhas costas. Então hoje eu estou aqui na parte de musculação para poder exercitar os meus pulmões. Franklin, e daqui para frente o tratamento continua? Sim, de segunda a sexta eu estou fazendo atividade física na clínica e quando eu estou na minha casa eu faço uma caminhada ao redor da minha casa porque eu preciso me recuperar rápido. E o meu pulmão, principalmente, que eu preciso me respirar, porque ele é a força de tudo que eu tenho. Sem ele, eu vou ficar habilitado. Eu não quero isso. Eu quero um tratamento forte para me voltar a me recuperar e voltar o que eu era antes. Eu vou deixar uma palavra: gratidão a todos que estão ali na linha de frente. O que você tem observado em relação às sequelas nos pulmões no seu consultório aí ao longo da pandemia? Os pacientes que tiveram quadro de Covid grave, realmente alguns ficam com alguns tipos de sequela, seja respiratória, pulmonar, que a gente tem observado, e isso ainda está em estudo também, né? Como é que essa definição dessas novas patologias pulmonares pós-Covid, e também acomete alguns outros órgãos do corpo, né? O organismo no geral, ele pode ser acometido pela Covid na fase aguda, né? Numa fase mais longa também, que é o que a gente chama de Covid longa, e realmente pode deixar sequelas, mas isso acontece, a gente está vendo principalmente nos quadros de Covid, quem teve Covid grave. No geral, quem teve Covid leve ou sintomas que não precisou de hospitalização, a gente não vê muito dano, né? Os danos mais graves e que necessitam até de um processo de reabilitação são nesses pacientes que tiveram Covid grave. A gente realmente vê sequelas disso no dia a dia. Bom, todo mundo sabe que o tabagismo, né, fumar cigarro, faz muito mal para a nossa saúde, especificamente para os nossos pulmões. Mas a gente tem acompanhado aí, principalmente entre os jovens, o uso de cigarro eletrônico, né, os vaporizadores. Como que ele pode ser prejudicial? Sim, os vaporizadores, né, o cigarro eletrônico, na verdade aqui no Brasil ele nem é regulamentado, né? Não é proibida a comercialização dele, a fabricação. Então são produtos que a gente não sabe exatamente o conteúdo deles. Então você está inalando algo que nem se sabe exatamente o que é, tá? Inclusive existem até patologias em estudo causadas por esse tipo especificamente de cigarro, tá? Mas o que torna ainda mais grave a utilização dele é porque, como não é regulamentado, então a quantidade de substâncias ali e a qualidade daquelas substâncias inaladas, elas nem são de fato conhecidas. Queria que você falasse agora um pouquinho da parte boa, né? O que a gente pode fazer para deixar o nosso pulmão mais saudável, mais protegido? No geral, né, num contexto de saúde geral, os hábitos de vida saudáveis, como para o nosso corpo funcionar bem como um todo, né? Praticar atividades físicas, isso melhora a sua capacidade respiratória, né? O seu condicionamento físico.
Se você melhora o seu condicionamento físico, você faz atividade física, você pode também, consequentemente, melhorar a sua capacidade respiratória, né? Ter uma alimentação saudável e evitar, é claro, um fator de risco que é predominante para doenças pulmonares, principalmente o câncer de pulmão, que é o tabagismo, né? Evitar fumar cigarro, tanto o convencional como o eletrônico. E além de evitar o tabagismo, evitar também poluição, né, na medida do possível, poluentes. E, no geral, acho que é prezar mesmo pelos hábitos de vida saudáveis, né, como um todo. A gente vai conversar com um especialista, ele vai mostrar agora alguns exercícios que ajudam a fortalecer os pulmões. Roda aí. Gente, é super importante, viu, fortalecer os músculos responsáveis pela nossa respiração, principalmente agora nesse período da pandemia, né? Por isso que eu tô aqui, olha, numa clínica de fisioterapia com a Tatiana, que é fisioterapeuta, para dar algumas dicas práticas de como que a gente pode fazer isso. Importante, né? Muito importante. Nesse momento de pandemia, Cris, é de fundamental importância que as pessoas tenham essa conscientização, que esses exercícios, o nosso dia a dia, seja rotina, como escovar os dentes, fazer parte da nossa rotina. Desde criança, o adulto, o adolescente, a gestante, o atleta, todos podem estar fazendo esses exercícios diários. E olha, gente, é um erro, se engana quem pensa que esses exercícios são só alguns aparelhos que a gente realmente deve fazer por meio da boca, da respiração propriamente dita, ligada a um aparelho, né? É um conjunto, por isso que a gente está aqui nessa sala para mostrar que não é uma coisa só, né? Não é uma coisa, é um conjunto, é um sistema como um todo. Então os músculos, os acessórios intercostais, o abdominal, o diafragma, ele faz toda a parte desse processo que é a respiração. Então a gente, numa clínica, a gente vai fazer toda a avaliação e nessa avaliação a gente vai realmente criar o protocolo de tratamento de acordo com a necessidade do paciente. Se ele tem alguma comorbidade, se ele já é um atleta, de acordo com a meta que a gente é traçado no nosso plano de tratamento. E quais são aqueles exercícios? Vamos para a prática? Quais são os exercícios, então, para melhorar a nossa respiração? Vamos primeiro ensinar o paciente a respirar. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer, coloca a mão aqui, a gente vai inspirar pelo nariz, devagar, e soltar pela boca, certo? Mais uma vez, a gente respira, inspira e solta o ar devagar pela boca. O próximo a gente vai fazer com o uso da bola, certo? A gente vai ficar sentada e a gente vai fazer um movimento rotacional, onde a gente vai fazer a inspiração e soltar a expiração devagar, fazendo esse movimento rotacional. Qual o objetivo? Da gente aumentar a caixa torácica, certo? Expandir a caixa torácica. Vamos lá. Facilita a respiração, né? Facilita a respiração. Então aqui, ó, isso. Respira, aí solta o ar devagar. Inspira e solta o ar. Eu posso fazer 5 repetições de cada lado, 2 vezes por dia. Inspira e solta o ar. Inspira e vamos fazer 10 repetições. A gente pode fazer intervalado. 1, 2, 3, respiração e solta. 1, 2, 3, inspirando, viu? E solta. Vamos agora fazer o trabalho de cardiorrespiratório, certo? Um exercício aeróbico. Vamos subir aqui na bike e a gente vai fazer a monitoração com oxímetro. Como é que tá a sua oxigenação, certo? E aí vai começar a fazer. É importante que a gente sempre tenha esse acompanhamento da oxigenação do paciente. Se tiver abaixo de 93, já é atenção, né? Então o paciente sentiu tontura, sentiu taquicardia, sentiu muito cansaço, para o exercício. Não pode ser feito. Gente, já que a gente está falando de dicas de exercícios para se fazer tanto em clínica quanto em casa, eu trouxe, Tati, esse aqui, que é um equipamento que eu comprei agora na Pagamentos, acabei de tirar, tá até com a etiqueta aqui ainda, para você explicar como é que funciona, Pronto. por favor. Esse é um exercitador respiratório, onde a gente vai trabalhar a parte da capacidade pulmonar, a parte da inspiração. Então, vou estar te orientando como é que a gente utiliza. Ele é um equipamento de uso individual, cada paciente tem que ser o seu. E ele pode fazer várias vezes durante o dia, certo? Então, o paciente, ele inspira, ele puxa, pode. Vamos lá. Inspira, sustenta, solta.
Isso. Vamos fazer isso, pode fazer até 30 vezes. Tatiana, eu consigo. Se cansou, para e pode fazer um pouquinho depois. Então vamos fortalecer a respiração. Gente, aconselho, viu? É super bom e realmente você sente que você está expandindo, né? Capacidade respiratória, pulmão saudável. Vamos praticar. Obrigada, Tati. De nada. Aí, pra gente encerrar agora, Aline, num momento como esse que a gente está vivendo, né, de pandemia, deixa um recado aí. Bom, inicialmente eu acredito que nós precisamos nos cuidar, né? A gente precisa cuidar de si para poder cuidar do outro. A gente se protegendo, tá protegendo também as pessoas ao nosso redor, as pessoas que a gente ama. Então, vamos seguir as orientações, né? Utilizar as regrinhas de etiqueta respiratória, e quando tiver indicado o uso de máscara, utilizar a máscara, certo? A melhor máscara possível que você tiver, claro. Tentar, na medida do possível, evitar ambientes mal ventilados e bastante aglomerados. Seguir essa orientação da vacinação, que é importante, a gente realmente está vendo resultados positivos nos desfechos aqui. E cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte para ajudar todo mundo. Obrigada, Aline.